Gravo um vídeo pra vocês com esse óculos, porque eu achei ele muito lindo. Como eu corri muito pouco hoje, eu acho que eu vou usar ele. Então, oi, eu sou a Raíssa. Eu já comecei falando muitas coisas, mas deixa eu explicar o contexto. O contexto é que, sei lá, hoje eu estou com muita coisa na cabeça e eu quero muito conversar e tirar pra fora, porque eu adoro esse momento de terapia que eu faço comigo mesma, gravando vídeos pra mim mesma, que talvez eu poste, entendeu? Vamos lá. Eu tô com um sentimento muito forte, assim, referente a escolhas. Porque por muitas das vezes a gente é condicionado o tempo inteiro a fazer escolhas. E por mais que nós falamos, nossa, mas eu não faço tanta escolha assim, a gente faz. Sei lá, acordar e ir para o trabalho é uma escolha, ir para a faculdade é uma escolha, sei lá, namorar alguém é uma escolha, sei lá, qualquer coisa na nossa vida é uma escolha. Tipo, escovar os dentes é uma escolha. Então, assim, um ponto que eu vejo que muitas das vezes a gente entra em paralelo com a nossa identidade, fazer escolhas meio que é muito forte, porque fazer uma escolha é você aceitar algo e negar outro. Não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por mais que a gente vive numa sociedade, todo mundo fala, tu pode fazer tudo. Não, você não pode fazer tudo. Você tem que escolher uma coisa de cada vez, pelo menos, entendeu? E eu tô com um sentimento, assim, muito forte, assim, referente a escolhas, porque ultimamente, sei lá, eu acho que eu tô pedindo pra Deus, pra Ele me testar, pra Ele me dar coisas boas, então Ele tá me dando muito teste. E assim, são testes que me fazem pensar muito sobre as minhas escolhas, e essas escolhas permeiam minha vida. Então, eu vou dar um contexto, né? O ponto que eu penso muito, assim, sobre escolhas é escolher alguém pra estar na minha vida. E escolher alguém pra estar na vida de alguém é muito complicado, porque é a única escolha que você escolhe sozinho, ou boa parte das vezes sozinho, entendeu? Por exemplo, o teu pai, tua mãe e a tua família você não escolheu, entendeu? Você veio dali. Agora, a pessoa que você vai casar é uma escolha muito, e tem que ser muito bem pensada, porque a pessoa que você escolhe, ela vai ser o pai das suas filhas e dos seus filhos, e vai ser a pessoa que vai dividir sua vida por muito tempo. Então, eu penso assim que o relacionamento, por mais que as pessoas elas romantizam muito um relacionamento que você tem que se esforçar muito, eu não romantizo isso, mas eu acho que um amor tem que ser muito, muito leve, do ponto que a pessoa tem que pensar praticamente as mesmas coisas que eu em questão de valores morais e valores de vida. Porque não faz sentido uma pessoa que pensa direita e a outra pessoa pensa esquerda, uma quer ir para um lado, outra quer ir pelo outro, porque se for assim, cada um vai seguir um caminho diferente. E é muito aquela parte do jogo desigual, que por muitas das vezes na minha vida eu não entendi o que era isso. E, gente, jogo desigual nada mais é do que uma madeira que iguala duas coisas. Por exemplo, não tem como você colocar um burro no mesmo jugo, assim, na mesma madeira que um cavalo. Porque o cavalo é muito mais alto que o burro e talvez um pouco mais rápido. Então, e o burro é um pouco mais lento e um pouco mais pequeno. Então, isso vai atravessar a vida dele de maneira substancial, entendeu? Vai machucar um, vai machucar o outro. Então, jugo é mais essa coisa de igualar as pessoas, entendeu? Igualar na mesma reta. E não igualar que seja igual. Porque, tanto, o cavalo pode ser, sei lá, um cavalo muito forte, o outro pode ser um cavalo muito fraco. Mas os dois vão andar juntos pra ficar igual, porque eles estão no mesmo jugo. Então fica menos complicado esse ponto. Mas do ponto de diferença de muito grandes, assim, é muito difícil. E antigamente eu não pensava muito nisso, não pensava em julgos, não pensava nisso. E depois de tomar, assim, na vida, né, a gente começa a pensar mais. E Deus me despertou muito sobre isso, e hoje em dia eu não consigo mais, sei lá, viver sem pensar nisso. Então é uma coisa, assim, que eu literalmente penso muito, 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 muito mesmo antes de, sei lá, começar a conversar com alguém, eu já começo a reparar nisso, porque é algo que realmente toma uma escala muito grande na nossa vida. Até porque, por exemplo, um relacionamento, pra você dividir a vida com a pessoa, cara. Então, assim, se você vai dividir a vida com uma pessoa que você, sei lá, não pensa, pelo menos, em coisas parecidas e não queiram as mesmas coisas, pô, eu adoro correr, sabe? Eu adoro acordar cedo. Eu adoro, sei lá, fazer umas coisas, assim, bem de gente esquisita, tipo, andar no parque, ficar, sabe, tomar banho gelado. Eu gosto de umas coisas assim muito, muito real, assim, muito diferente. E se eu for namorar alguém que, sei lá, gosta de coisas muito diferentes do ponto sedentário, coisa do tipo, vai dar uma divergência muito grande, entendeu? Porque eu quero estar na rua, entendeu? E poucas das vezes eu tô em casa assistindo, tipo, eu assisto muito pouco.
Então, estar em casa com alguém assistindo é só se eu amar muito a pessoa e ficar em casa assistindo com ela, tipo, as minhas irmãs. Elas assistem, quando elas vão assistir, eu assisto com ela. Mas não é algo que eu faço assim, sei lá, sozinha. Eu sinto uma necessidade muito grande de estar na rua, de fazer coisas que movimentem meu corpo. Então, tá, esse é um ponto das escolhas que eu tenho pra minha vida. Então, não tô falando que eu vou casar com uma pessoa que não seja sedentária, até porque é muito complicado. Ou você se transforma num sedentário com a pessoa, ou a pessoa se transforma numa pessoa ativa com você. É balela. Você sempre faz algo que a pessoa que te ama esteja alinhada com você. E esse ponto de estar parecido com alguém é algo que me pega muito, porque eu acredito muito, gente, meninas, eu acredito muito que ninguém muda nada por ninguém. E que por mais que a pessoa te ame absurdamente, ela nunca vai mudar as coisas que ela gosta dela, entendeu? E ela nunca vai começar a gostar de Deus por conta de você. E ela nunca vai começar a comer sorvete de pistache se ela não gosta de sorvete de pistache, entendeu? Tem coisas que são muito únicas da pessoa e a gente precisa respeitar, entendeu? E é muito importante a gente respeitar. E eu acho assim que nós precisamos... E assim, o mundo é muito vasto de gente, não é possível que não exista alguém que pareça com você em pontos que são inegociáveis. E assim, eu acho que uma das coisas que dá um bloco nas meninas hoje em dia, e até em mim, porque para se relacionar com alguém, eu não sei se todas as meninas pensam assim, parecido comigo, mas assim, gente, quando você é cristã, tem um propósito de criar teus filhos na igreja, tem um propósito de casar, tem um propósito de formar uma família numa sociedade, hoje em dia, que as pessoas normalmente não têm muito uma vontade de criar uma família, de ter uma família, é muito difícil. E é uma sociedade que eu não tô falando assim, mas aquela pessoa quer ter uma família também, tudo mais, mas criar uma família é muito complicado, não é só ter atração, é muito mais profundo, sabe? Porque criar crianças tem que ter o mesmo valor que você. Ai, tem um bebê passando aqui atrás. Que fofinho. E assim, essas coisas são muito assim inegociáveis pra mim hoje em dia. Porque eu penso muito que quando eu for ter meus filhos, eu quero que a gente, sei lá, façam as mesmas coisas. Tipo, domingo, culto de manhã, sábado à noite, vamos ver um jogo, vamos, sei lá, ir pra praia, fazer coisas juntos. Então, eu acho que quando eu penso que as minhas escolhas não são só minhas, mas elas também são para os meus futuros filhos, me torna uma responsabilidade um pouco maior, sabe? Porque não é mais só sobre o que eu penso agora, é sobre o que, de fato, eu vou ter que levar pela vida toda, entendeu? Então, uma das coisas que me fazem pensar nisso é exatamente isso. Tá alinhado? Os valores principais estão alinhados? Porque se a gente vive num mundo que tudo é escolha e que nós precisamos escolher algumas coisas e trocar outras, o que você está disposto a escolher, sabe? E eu não sei se deu pra entender muito bem assim, mas o contexto que eu quero explicar é que as nossas escolhas, elas são igual um dominó, sabe? Todas, uma é resultado da outra. E por mais que seja, aparentemente, algumas coisas sejam uma boa escolha, mas até que ponto ela vai ser boa, sabe? E escolher uma pessoa pra sua vida é muito complicado. Então, eu acho que no final é uma conversa que nós meninas e meninos também precisamos ter muito, porque por vezes a gente acha que escolher alguém é simples, sabe? Tipo, nossa, achei bonito, achei legal, bora. Não. A aparência é a última coisa que você precisa ver quando você conhece alguém. A aparência, ela é, sim, algo que te chama, porém não é o que permanece. O que permanece são os valores, entendeu? Por mais que, sei lá, a gente ache pessoas bonitas e atraentes, mas a atração não é o único ponto de um relacionamento dar certo. Não é o único ponto de sei lá, de construir uma família, entendeu? Porque família é uma construção que vai por muito mais. É sacrifícios, decisões diárias. Até porque se você perguntar pro teu pai e pra tua mãe quantas coisas eles sacrificaram pra ter você, pra criar você, eles vão ter muita história pra contar, sabe? E a gente, quando é jovem, a gente tem essa impressão desse amor muito romantizado, e a vida não é só esse romantizado. Por muitas vezes a gente tem que tomar decisões que não são baseadas no que a gente sente, mas no que a gente precisa fazer. E fazer as coisas porque a gente precisa fazer é muito diferente do que você fazer as coisas porque você sente fazer. Eu acho assim que sentir é muito bom. Eu sou uma pessoa extremamente assim, romântica. Nossa, sou muito romântica, sou muito fofinha.
nesse ponto de relacionamento. Eu sou muito assim, apaixonada mesmo. E quando eu amo, eu acho que eu amo muito, muito mesmo. Mas assim, eu acho que o ponto que eu quero falar pra vocês é que não desperteis o amor até que queira, sabe? Não desperteis o amor até que seja o momento certo. Porque o que adianta a gente despertar amor em algumas pessoas, o que adianta a gente, sei lá, trocar os pés pelas mãos, se não é o momento certo ainda, se não é uma escolha racional. Porque o amor não é uma escolha emocional, o amor tem que ser uma escolha racional. E as pessoas têm muito nessa, nossa, mas siga teu coração. Gente, não pode seguir o coração. O coração, ele bombeia sangue, entendeu? Acabou daí. E outra, o nosso coração, que é a nossa mente, ele tem a função, assim, exclusivamente de nos enganar com um monte de divertidamente que existe lá dentro, tá? Porque se a gente for se nortear pelo que a gente sente hoje e pelo que a gente sente amanhã, acabou total. Pensem assim no ponto de vista das mulheres, tá? Um dia nós estamos muito apaixonadas, um dia nós estamos muito tristes, um dia nós estamos muito felizes, porque a gente é literalmente muito volátil com essa coisa emocional. Muito mais que homens. Mas pensa comigo, o que leva a gente a permanecer em algo por muito tempo? É a nossa razão, não a nossa emoção. Porque a emoção é importante, mas até que ponto ela é importante, sabe? E ela é importante quando estamos num lugar que é seguro, sabe? Porque tem lugares seguros que você pode ser emocional. Por exemplo, na minha família, a minha família, eu sou muito assim, muito fofinha. Algumas vezes eu sou chata, mas assim, no geral, eu sou muito assim, agitada, eu faço muitas coisas, eu sou muito fofinha com eles. E eu tenho uma personalidade muito assim, louca com eles. Porque é um lugar que é seguro, que eu sei que eu posso falar o que eu penso, que eu posso agir como eu quero. E que eu não vou ser julgada, que ele é um lugar seguro, que eu posso fazer as piadas mais loucas e mais ruins do mundo. E que eles vão rir e eu vou rir junto, entendeu? E isso é muito diferente quando se trata de relacionamento. Porque quando você está conhecendo uma pessoa, o primeiro é que a gente sempre mostra o que é bonito, entendeu? Por mais que você fale a verdade pra pessoa, ela nunca vai te conhecer profundamente quanto a pessoa que mora com você, convive com você. Então, um ponto que é muito forte assim, nessa questão de relacionamento é você entender que no relacionamento inicial, que é um namoro, você está conhecendo sua pessoa. Ali você vai decidir se vale ou não vale continuar a vida, seguir uma vida com ela. Mas tem muitas vezes que você não precisa nem namorar pra você saber se vai dar ou não vai dar. Até porque quando você namora, você coloca o contexto emocional. E, gente, por amor de Deus, eu entendo, assim, que por mais que a gente vive numa sociedade que você pode ir e vir, fazer várias escolhas, e muitas pessoas fazem, mas pensa que chato. Não, pensa que chato mesmo. Você chegar uma pessoa muito top pra você, muito assim, perfeita pra você, porém você não está mais apto pra ela porque você já sofreu muito. Porque você deixou várias pessoas atravessar você. E quando você aceita entrar num relacionamento amoroso com alguém, mais pela emoção do que pela razão, você está sujeito a ficar muito atravessado por pessoas. Então, o quanto você quer ser atravessado, entendeu? Porque um relacionamento atravessa você com certeza. Não é com certeza. Tipo, você vai saber a data de aniversário da pessoa, você vai saber o que ela gosta, o que ela não gosta, conhecer os pais, conhecer a mãe, conhecer a família. A troco de quê? Você vai conhecer tudo isso a troco de quê? Se você não vai permanecer nisso. Gente, tem uma frase que eu não sei de onde que é, mas acho que é do S.C. Lewis, eu acho, não tenho certeza, que fala sobre eternidade, que se for buscar algo que seja eterno, sabe? Eu sei que o casamento não é eterno, do ponto de vista céu, porque no céu nós não teremos, assim, como se fala, não vamos casar e nem dar em casamento, lá no céu nós seremos tipo irmãos. Então, o casamento sim, é próprio pra terra, é próprio pra gente viver nesse ambiente. Mas, quão importante é viver algo que seja leve, sabe? Quão importante é você viver algo que seja contínuo. E sim, imagina só uma pessoa que pensa algo e outra que pensa totalmente diferente estarem juntas. Uma que acredita em céu e uma que acredita em reencarnação. Não tô julgando nenhum ponto de vista. Eu tô julgando o ponto de como é diferente pessoas pensar muito diferente, sabe? Então, assim, por mais que a gente vê que é algo que hoje em dia não é muito falado, porque a gente tem muito uma cultura de romantizar os amores loucos e adolescentes, é muito importante a gente pensar, porque é uma das poucas escolhas que a gente tem na vida, entendeu? A gente não escolhe o país que nasce, os pais que nós temos, não escolhemos os filhos que nós temos, tá? Os nossos filhos são
projetos que acontecem no meio do nada. Tipo, a gente fala, o meu filho vai ser desse jeito. Talvez venha, mas provavelmente não vai vir, entendeu? A gente não escolhe muita coisa. Então, o que a gente escolhe, que seja uma escolha boa, sabe? Que seja uma escolha certeira. Porque não é justo nem com você e nem com a pessoa, sabe? Não é justo que a pessoa ela seja escolhida no momento de emoção, mas sim que ela seja escolhida como a única escolha sua e que seja uma razão muito sincera, que seja algo muito sério. Sei lá, é um papo muito complexo pro mundo que a gente vive hoje. Eu acho que eu me acho bem chata, mas eu acho bem chata mesmo sobre a forma que eu vejo o mundo. Mas eu acho assim que é chato pra quem não entende, sabe? E que se você racionalizar sobre as coisas, o chato se torna muito legal, até porque quando a gente é novo, eu vou dar um exemplo bem balela. A gente não gosta que nossos pais nos obriguem a dormir cedo, não gosta que nossos pais nos obriguem a comer bem. Mas, quando você cresce, você vê que é a melhor coisa do mundo. Que dormir cedo é muito bom e que acordar, sei lá, que comer uma comida gostosinha e saudável é muito legal. Então, por muitas das vezes, a gente tem esse sentimento de achar que as coisas que os velhos falam são muito chatas, mas quando você começa a colocar na balança, você vê de qual importância é, sabe? Porque não é normal, sabe, nós estarmos numa cidade vazia, que as pessoas não se importam muito com quem elas estão ou com quem elas vão ficar, sabe? E que, deixa rolar. Não, gente, por favor, tá? Não deixe. Eu acho assim que nós precisamos nos valorizar do ponto que, por mais que a pessoa pareça ser perfeita aos nossos olhos, tem que ver todo o contexto. E o contexto de uma pessoa você não conhece em pouco tempo, você conhece com muitas conversas profundas e chatas, porque as coisas que movimentam uma vida são conversas chatas. Conversas chatas são muito necessárias. E quão importante é nós termos conversas chatas com as pessoas que a gente ama, porque se for alguém que está alinhado com você, a conversa vai ser muito chata, muito cansativa. Vocês vão ter pontos de divergência, mas uma hora vocês vão se alinhar, entendeu? E é isso, sabe? Tipo, eu pensei muito nisso. Na verdade, eu nem pensei assim a ponto de, eu vou gravar um vídeo. Eu só simplesmente vim correr pra esparecer. E eu pensei, nossa, por que não gravar um vídeo sobre essa coisa que tá na minha cabeça? Porque eu consigo, eu acho que, juro pra você, gravar vídeo pra mim é muito terapêutico. Porque eu fico falando assim, como se fosse com alguém. Mas é comigo mesmo. E assim, gente, é uma coisa bizarra, porque meio que, sabe, você colocar sentimento em palavras é muito bom. Tem um podcast que eu amo muito nele, que é Dar Nome às Coisas. Aquela mulher é uma querida, é uma queridíssima. E o melhor, porque ela sabe, ela fala super calma, assim, com a paz, assim, literalmente a paz de Deus, nunca vi tão paz. E ela fala muito sobre dar nome às coisas, porque por muitas vezes a gente vive sentimentos que a gente só não compreende ele porque você não dá nome às coisas. Então, talvez uma inquietação que nós estamos sentindo não seja nada mais do que entender aquele sentimento. Por exemplo, o que eu tava sentindo hoje mais cedo? Um pouco triste. Aí eu andei mais um pouco, falei, nossa, decepcionada. Aí mais um pouco, nossa, eu acho que não tem nada a ver com decepção e nem tristeza. Tem a ver com escolhas que eu estou fazendo e que algumas escolhas exige que a gente diga não e diga sim, entendeu? Porque é muito difícil fazer escolhas. Então, quanto mais automático a gente deixa essas escolhas, é muito mais fácil. Por exemplo, por mais que estar em um relacionamento com alguém é algo que exige muito de você, sabe? Então é uma escolha que você faz um pouco mais consciente, tipo comprar uma casa. Mas assim, sei lá, comprar um chocolate depois do trabalho não é uma escolha que eu penso muito, tá? Eu preciso daquele chocolate. Só que assim, você entende que alguma das vezes as escolhas precisam ser meio que automatizadas na nossa mente. Por que não fazer isso? Por isso, por isso. Por que não fazer aquilo? Por isso, por aquilo. E tem coisas que você vai tomando assim tão contínua em fazer tal escolha, que no final você já não é uma escolha mais, como você fala, tão diferente de fazer. Tá, o começo é muito chato. No começo você precisa pensar sobre ela, sabe? Contextualizar. Mas depois de um tempo, você vê que as escolhas vão tornando quem você é, entendeu? Por exemplo, eu treino faz uns 3 anos que eu comecei na academia, sabe? Aí no começo era muito difícil acordar cedo e conseguir fazer, porque eu era tomada pela motivação. Só que com o tempo, já não era mais a motivação, mas era algo que já fazia parte de mim. Hoje em dia, minha família acha que eu sou, tipo assim, super saudável. Ai, a Raíssa treina muito. E assim, gente, eu não treino tanto como eu queria, entendeu? Mas é que as suas escolhas são tão
são tão necessárias, são tão parte de você, que as pessoas já sabem quem você é por conta disso. Eu tenho um primo que a gente não se fala muito. Aí uma vez ele mandou uns whey lá pra casa, que ele tem um mercado, ele mandou uns whey e falou pro meu pai pra dar pra mim, que eu gosto de treinar. E eu, nossa, falei, mas tipo, eu nem sabia que ele sabia que eu gostava de treinar. Então é algo assim que as pessoas sabem que você é, por mais que você não fale muito isso. Mas assim, suas atitudes, e algumas das nossas escolhas é por base das nossas atitudes, sabe? E se alguém pensar algo diferente de você, tipo, nossa, aquela garota, ela é metida, tá, gente? Se alguém me acha que eu sou metida, porque eu passo essa imagem de metida, certo? Eu não sou metida, tá? Mas assim, nossa, como a luz tá ótima. Mas eu vou ficar com meu óculos. Mas assim, é porque as pessoas veem a gente como nós nos vemos, entendeu? E por muito tempo, assim, eu acho que eu nunca pensei, assim, de maneira racional nas minhas escolhas, só que hoje em dia eu penso nelas e eu vejo que, por mais chatas que são, a tomada de decisão é tão importante, porque escolher uma coisa é você negar outra, escolher um caminho é você não escolher o outro. Não tem como, e é uma parte muito bíblica até, que não tem como você servir 2 senhores ao mesmo tempo. Ou você ama um, ou você odia outro. E quando eu via isso, eu ficava, nossa, mas como assim? Tipo, não tem como você gostar. Eu nunca pensei assim, racional, não é no tipo de amores, tá? Mas no ponto de vista de escolhas. Se você escolhe correr 5 da manhã, você automaticamente vai escolher dormir um pouco mais cedo pra você, pelo menos, acordar, entendeu? Não tem como você voltar às 5 da manhã pra casa, porque você acordou às 5 da manhã. Então, assim, é algo que uma escolha não sujeita a outra, entendeu? Você precisa escolher uma única coisa, ou pelo menos de cada vez. E é isso, sabe? Eu acho que é algo que tava muito, assim, na minha cabeça. E que eu precisava falar sobre isso, entendeu? É isso, beijo.